O primeiro, crer em Deus único. O segundo, crer nos anjos. O terceiro, crer em todos os livros sagrados revelados por Deus. O quarto, crer em todos os mensageiros e profetas de Deus. O quinto, cremos que depois dessa vida terrena nós iremos morrer e iremos para uma vida em outro plano, né? Chamado de dia de juízo final, onde teremos o paraíso e inferno, onde há uma vida eterna. Nós não acreditamos na reencarnação. E o sexto e último pilar é crer no destino, né? Uma parte do destino é aquela que está prescrito, tudo está prescrito por Deus, e a outra parte é aquela que eu também determino e serei questionado por ela. Por exemplo, fazer o bem ou o mal. Eu sou ordenado a fazer o bem, porém eu tenho livre-arbítrio e posso fazer o mal. Eu serei cobrado e punido por isso, julgado e punido por isso. Então, esses são os 6 pilares para que a pessoa se torne muçulmana na teoria. Agora, faltam 5 pilares da prática. E o primeiro é testemunhar que Deus é único e que Moisés, Jesus, Muhammad são mensageiros de Deus. Proferir em voz alta aquilo que ele acredita. O segundo é praticar a oração 5 vezes ao dia. O terceiro é pagar um tributo aos necessitados de 2,5% ao necessitado mais próximo. 2,5% do lucro líquido anual. O quarto é o jejum do mês do Ramadã, no qual os muçulmanos devem deixar de comer e beber e ter relações conjugais do nascer da alvorada ao pôr do sol. E o quinto e último pilar é a prática da peregrinação à Meca uma vez na vida, se tiver condições físicas e financeiras. É um ritual de desapego. Essa é a religião islâmica, tanto na teoria quanto na prática. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós, um programa da parceria Rádio Eldorado e Casa do Saber. Toda segunda, 21h, a gente conversa com alguém que pode nos ajudar nessa busca por quem nós somos. Nós já conversamos com pessoas do mercado, filósofos, estudiosos da mente, cientistas, aventureiros, e você pode ouvir todos eles no Território Eldorado ou Casa do Saber, ou então direto no quemsomosnós.com.br. Nesta série, nós estamos conversando com pessoas que nos entendem sobre o olhar e a prática da fé ou da ausência dela. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram assistir a gravação do programa, o Sheikh Jihad. Boa noite. Boa noite a todos. Quem é você? Meu nome é Jihad Hassan Hamad. Eu sou sírio de naturalidade, nasci em Damasco. Vivi um tempo no Líbano, minha mãe é libanesa, meu pai é sírio. Vim para o Brasil em 73. Em 81 eu fui estudar, ganhei uma bolsa de estudos, fui estudar na Arábia Saudita, na Universidade Islâmica de Medina. E em 91 me formei, vim para o Brasil e aqui me estabeleci. Minha família já estava aqui e aqui, na realidade, eu vim para o Brasil não para me estabelecer, eu vim para o Brasil para visitar a minha família, depois eu ia para a Inglaterra, ia para a África do Sul, estava pensando em outras oportunidades e aí eu vi os jovens aqui, muçulmanos, necessitando de orientação em língua portuguesa. E naquela época não havia. E eu passei a minha juventude também com escassez de informações em língua portuguesa. Porque todos os sheiks que vinham de países árabes e só falavam árabe e não falavam português. E na realidade eu estudei a religião não para ser sheik. Estudei a religião para conhecer a minha religião. Eu queria entender, eu tinha muitas dúvidas. E aí vi o peso da responsabilidade e vi que esses jovens precisavam. E aí acabei me estabelecendo e aí entrei numa faculdade, fiz ciências sociais, aí depois fiz história, aí depois fiz pós-graduação e assim por diante e ainda continuamos estudando. Vamos esclarecer primeiro quando a gente chama sheik. No nosso imaginário de filme, etc., tinha o sheik de novela, que eu me lembro quando eu era pequeno, o Sheik de Agadir, que era o cara, o rico, que tinha lá o rico árabe com todas as mulheres dançando e tal. Não combina muito com a ideia de um líder religioso. Então, primeiro, vamos só para explicar, para depois a gente ir para o cerne da religião, o que é ser sheik? A palavra sheik em árabe significa idoso, ancião, velho. E tem a sheika também, que é o feminino. Então ela é uma palavra árabe, que significa ancião, velho, idoso. E antigamente as tribos árabes, elas colocavam sobre elas como líder a pessoa mais
velha, pela sua experiência, pela sua sabedoria, pela paciência. Então, passou a ser um título de liderança. Mais tarde, aqueles que vinham e sustentavam aquela tribo, aquela aldeia, aquela comunidade, passavam a ser também, usar esse título de sheik. Então, por ser rico, então você tem o sheik do petróleo, o sheik de Agadir, e aí vai. Esse título já vem antes do Islã. Antes de Maomé nascer, antes de tudo. Isso é uma tradição árabe. Tribal árabe, não beduína. Necessariamente islâmica. Sim. Né? E aí, na era islâmica, aqueles que iam estudar a religião, adquirir conhecimento religioso da religião islâmica, alcorânica, e voltavam para guiar a comunidade, orientar a comunidade espiritual, politicamente, mesmo sendo jovens, passavam a ocupar esse cargo e ter esse título. Então vamos lá, vamos voltar lá atrás. Quase no ano 600 depois de Cristo, vamos usar assim, eu sei que a gente está falando como muçulmano, mas a gente vai usar Cristo como referência de idade. Nasceu Maomé, tá certo? Pelo que eu me lembro, pelo que eu acabei estudando, ele era um comerciante ou alguma coisa assim, ele foi filho de um comerciante. Como é que esse pessoa comum, vamos dizer assim, até analfabeto parece, né, já que ele não escreveu as palavras que ele recebeu, como é que esta pessoa simples, de repente, recebeu a mensagem de Deus? Me conta esse processo. É importante voltarmos um pouco atrás, se me permite, para a pessoa poder se localizar de forma cronológica, né? Nós acreditamos, como muçulmanos, acreditamos que não existam 3 religiões. Nós acreditamos que exista somente uma religião, a religião de Deus. Porque se nós acreditamos que existe somente um Deus, acreditamos que esse Deus que colocou todas as normas, criou Adão do barro, criou Satanás, né? Lúcifer, do fogo, e criou os anjos da luz. E nós acreditamos que Deus, ao criar Adão, ordenou que todos se prostrassem em respeito ao conhecimento que Adão havia sido concebido a ele por Deus. Então, todos os anjos o fizeram, menos Satanás. Nós não acreditamos que Satanás seja um anjo caído. Nós acreditamos que Satanás seja um outro ser, como Adão é um outro ser criado de uma outra essência, de uma matéria-prima diferente dos anjos. Todos os anjos o fizeram, menos Satanás, que convivia com os anjos, porém ele não se prostrou por orgulho. E aqui ele foi expulso do reino de Deus. Deus colocou Adão no paraíso, permitiu a ele que ele comesse de todos os frutos, usufruísse de todo o paraíso, e criou da costela de Adão Eva, e Deus permitiu que eles usufruíssem de todo o paraíso, menos uma árvore. E aí Satanás pediu permissão a Deus a entrar no paraíso para mostrar que Adão também seria um desobediente a ele, como ele foi. E tentou Adão, até que Adão acabou comendo da árvore, imaginando que essa árvore fosse a árvore da eternidade. Come dela, dá para Eva comer, e os dois desobedecem a Deus e são expulsos do paraíso. Um vem na Índia e o outro no Iêmen. E um vai procurando o outro até se encontrarem no Monte Arafat, em Meca, hoje Meca, e é o ápice da peregrinação a Meca. E aí começam a se reproduzir. Adão e Eva tiveram 40 filhos, 20 casais. E naquela época foi permitido só uma única vez o incesto. E depois foi proibido, e assim iniciou-se a população mundial. Então, mas isso está no Corão ou isso é a interpretação do Antigo Testamento? Porque, como você disse, é uma religião só. E é verdade, a maneira que vocês colocam primeiro foi revelado aos judeus, depois revelado a Jesus, tá certo? E depois revelado a Maomé. É a mesma revelação. Exatamente. Só que, teoricamente, o povo judaico desviou, aí Deus teve que voltar e falar de novo para Jesus. Pessoal, não é bem assim. E aí, teoricamente, também o povo cristão desviou, e aí Deus teria que voltar e falar para Maomé, e falar, agora sim, essa é a mensagem, vocês não estavam entendendo direito. É mais ou menos assim, mais ou menos isso tá exatamente. Então, mas essa história é bonita, essa história que você contou, eu gostei da história, mas ela é uma interpretação do Antigo Testamento ou ela está no Corão? Ela é a explicação do Corão feita pelo profeta, porque o que aconteceu? Depois de passado um tempo, as pessoas começaram a cair em pecados e aumentar, tanto que Caim matou Abel por inveja e assim vai. Até
Até que, na época de Noé, as pessoas já caíram na idolatria. E esse era o pecado capital. Esse era o maior pecado, que é colocar junto a Deus um outro ídolo, um outro Deus, um outro... Exatamente, estátua, imagem e tal, essas coisas. Então, Deus começou a enviar mensageiros. Então, Deus enviava a teoria, um livro sagrado, que seriam as regras, um conjunto de regras e normas para preservar as pessoas no caminho certo. E enviava junto com esse livro, o livro era a teoria, junto mandava um profeta, um escolhido por ele, que seria o professor, para mostrar na prática como deve ser praticada essa teoria. E depois da morte, da ida desse profeta, as pessoas que iam seguindo iam se desviando. Aí havia a necessidade da renovação dessas normas desse livro celestial. E assim aconteceu com Abraão, depois veio a Torá revelada a Moisés, depois os Salmos revelados a Davi, depois o Evangelho revelado a Jesus, né? E depois o Alcorão Sagrado, né? Revelado ao profeta Muhammad. Que incorpora tudo isso. Exatamente. É isso? Então, todos eles têm a mesma base. O que difere? É que para cada povo, para cada época, havia regras diferentes, de acordo com a localidade, de acordo com as pessoas, de acordo com a época nas quais ele estava sendo revelado. E aí, na época alcorânica, Deus, posso fazer uma comparação? Faça tudo. O sistema Windows é da Microsoft. Porém, você tem várias versões, 95, 97, 98, e assim vai até hoje. Uma versão revoga a anterior e assim ela passa a ser a vigente. E aí ela vai atualizando as anteriores. Eu acredito que todas elas são do mesmo sistema. Porém, a mais atualizada, ela está mais robusta, ela está mais prática, ela está mais dinâmica, ela está mais em uso. E as pessoas acabam utilizando mais. Então, você fala, você está atualizado. Porém, todas essas versões fazem parte do mesmo sistema. Essas versões, na realidade, as escrituras, a Torá, os Salmos, o Evangelho, o Alcorão, todos eles são versões do mesmo sistema, que é o sistema divino, monoteísta. Porque a fonte é uma só, é Deus único. Mas por que Deus parou de atualizar de 600 até agora? Exatamente, porque antes ele havia deixado sob a responsabilidade das pessoas preservarem como uma demonstração de fé. A última versão, ele se incumbiu, se responsabilizou por preservá-la. Então não precisa mais da atualização, porque a última versão é universal e já está atualizada para todos os tempos. Isso na visão, lógico, islâmica. As pessoas que são de outra crença podem discordar. Claro, e discordam. Mas tudo bem, agora nós estamos falando da sua visão, que é o que nos interessa agora. Agora, ele recebeu do anjo Gabriel o recado de Deus, tá certo? Que seria, Deus falando, é assim que eu quero. Muito bem, ele era analfabeto, ele não escreveu. Pelo que eu pude pesquisar, 50 anos depois é que o Alcorão foi escrito, colocado, porque era uma tradição oral, não é isso? O profeta Muhammad, ele nasce órfão de pai em Meca, em 572 da era cristã. E vive até os 40 anos, uma pessoa comum, porém vai sendo lapidado por Deus, como eram os profetas anteriormente, para que ele ganhe notoriedade como uma pessoa comum e ganhe a confiança das pessoas, mostrando que não é necessário ser profeta para ser honesto, para ser um exemplo, para ser admirado pela sua conduta. Ele já, durante esses 40 anos, nunca se prostrou. Meca era repleta de ídolos, tinha 360 ídolos em volta da Kaaba. A Kaaba é que já existia também, que é aquele cubo desde Abraão. Preto que já existia antes. Exatamente. Quer dizer, a Kaaba não é islâmica, não é muçulmana. Quem construiu foi Abraão e 40 anos depois construiu Jerusalém, a mesquita de Jerusalém. Hoje se sabe que é uma pedra que veio do espaço, alguma coisa Nela, assim, na realidade, a Kaaba, ela é um quarto que dentro tem essa pedra. E num dos cantos tem uma pedra, a Kaaba é grande, ela é um quarto, você entra, tem porta. Na realidade, ela é uma referência, nós não adoramos. Às vezes a pessoa fala, mas vocês não têm idolatria, mas vocês estão adorando a Kaaba. A pedrinha que está lá dentro, vocês... Na realidade, não. A Kaaba, ela é uma referência, é uma forma de organizar os muçulmanos onde quer que estejam. Como nós rezamos 5 vezes ao dia, e rezamos, se nós formos 2 ou mais, sempre tem um líder que vai guiar a oração. É uma questão de disciplina, de organização. E para que haja uma organização
todos rezam numa mesma direção, para que um não reze para a direita, para a esquerda, outro para trás, para frente, para cima, para baixo, todos enfileirados e sempre numa mesma direção, que é o ponto de referência. Porém, adoramos sempre a Deus. Nós nunca pedimos para cá, nada a ver com pedir. É um ponto geográfico. Somente e, na verdade, que assimilou uma tradição que já existia antes. Porque era, vamos chamar assim, pagão, tá certo? Era uma adoração pagã que a religião muçulmana assumiu como uma referência para ela, não é isso? O que acontece? Em volta da Kaaba, na realidade, não havia nenhuma imagem. Mas depois as pessoas, os comerciantes de Meca, eles viajavam muito. Iam para o Iêmen, iam para a África, iam para a Índia. E na Índia, alguns árabes pré-islâmicos, eles encontraram os hindus adorando estátuas e gostaram. E falaram, vamos levar. E introduziram essas imagens em Meca. E aí começou-se a cada um fazer. Cada tribo antes de tinha Maomé, isso. certo? Cada tribo tinha um ídolo. Essas estátuas que haviam em volta da Kaaba, o profeta ele não gostava. Ele não estava tranquilo que aqueles fossem o Deus dele. Ele sabia que existia um Criador, porém ele não sabia quem era. Então ele fazia retiros espirituais numa caverna próximo a Meca, próximo a Kaaba, numa montanha. Dessa caverna ele via a Kaaba. Então ele ficava mais tranquilo e passava alguns dias lá. Até que um certo dia, quando ele completou 40 anos, ele recebe a mensagem e a primeira ordem que vem de Deus através do anjo Gabriel, primeiro versículo que vem no Alcorão, é a ordem de ler, de conhecer, de adquirir conhecimento. Essa é a principal ordem dentro da religião islâmica, é adquirir conhecimento. Ninguém chega a Deus se não for por convicção. Não é a fé que leva a pessoa a Deus. O que leva a pessoa a Deus é o conhecimento. Com a prática desse conhecimento é que ele passa a ter fé. Então a fé ele é que nem o mercúrio do termômetro. Aumenta com calor e com frio diminui. A fé aumenta com a prática e diminui com a falta de prática. O que direciona a prática é o conhecimento. O conhecimento é a base de tudo. Deus no Alcorão Sagrado ele diz, não há imposição quanto à religião. Quer dizer, não se pode obrigar alguém a ser muçulmano. Por que hoje a gente tem uma imagem tão oposta a essa? Eu estou saindo, a gente está na parte histórica, mas agora não deu para não falar isso agora. O ministro da propaganda de Hitler, Goebbels, dizia que uma mentira várias vezes, ou 1000 vezes, repetida até que se torna uma verdade. É necessário que nós tenhamos senso crítico, avalie as questões. Qualquer informação que venha, eu preciso analisar e comparar. Aqui que entra o conhecimento, aqui que entra a pesquisa. A pessoa tem que comparar e tem que verificar as informações que estão vindo. É só comparar com a história islâmica. Hoje, não tem uma área do conhecimento, da ciência, que não tem uma contribuição islâmica. É verdade. Historicamente é verdade. Matemática, medicina, arquitetura, volta para aquela palavra ler. A primeira ordem é ler, adquira o conhecimento. E o profeta dizia, eu não sei ler. E aí foi que Deus começou a revelar aos 40 anos ao profeta Muhammad essa mensagem. E aí ele permaneceu mais 13 anos em Meca, divulgando essa palavra. Ele aprendeu a ler naquele momento? Não, né? Não aprendeu. Era revelado a ele e as pessoas, os escribas que estavam à sua volta, os companheiros, os muçulmanos, iam anotando. E outras, a maioria, ia memorizando. O Alcorão que vale é o árabe. Se você traduzir, já não é o Alcorão. Não é mais sagrado. Já não é mais sagrado. Por quê? Porque a palavra sagrada é aquela revelada por Deus na língua original. Você pode ter a tradução para entender o significado dos versículos. Agora, para critério de adoração, só o original. Você só pode adorar a Deus na palavra que foi revelada por Deus, nas palavras originais de Deus. E o original nós temos. O que não acontece com as escrituras, por exemplo, do Evangelho. Cadê o Evangelho original na língua original? Que foi revelado a Jesus. O que nós temos são traduções e versões das traduções. Depois, lá para frente, Exatamente. Alguma coisa depois. Então, nós temos Mas o árabe. Você quer dizer que Deus fala árabe? É isso? Revelou a palavra em árabe. Como revelou na língua de Jesus, no aramaico. Como revelou para Moisés, na língua dele. Deus, ele é o Criador. Fala qualquer língua, tá certo? Quando você diz isso é porque quando você faz uma versão se perde alguma coisa, é isso? O tradutor, o que ele faz? Ele traduz aquilo que ele entendeu. Se tivermos 2, 3 tradutores que traduzam uma parte do Alcorão, vamos ter 3 traduções diferentes. O Alcorão ele fala sobre 3 temas básicos.
fala sobre história dos povos anteriores, questão de Adão e Eva, os anjos, a criação e tal. Depois, o tema seguinte, fala sobre a unicidade de Deus. Quem é Deus? Como adorar a Deus? Fala sobre as questões de fé, de crença. E o terceiro tema são as questões de regras, leis. Questões ligadas ao Estado, como o Estado deve ser regido. É o código que rege o ser humano em sociedade. Em sociedade e individualmente também. Por exemplo, como eu tenho que ser dentro da minha casa sozinho. Eu, minha limpeza, higiene. O que vestir. E o coletivo também, como me comportar em sociedade. O que é permitido, o que não é permitido. A questão da usura, por exemplo, juros. O sistema financeiro, você encontra dentro do Alcorão. Exatamente um código, um sistema financeiro completo. E mas por daquela isso, época, né? Não, ele é atualizado. Por exemplo, a usura. Ao longo de todas as épocas, a usura é proibida e todo mundo sabe que juros prejudica qualquer sistema financeiro. Qualquer sistema financeiro, em qualquer lugar do mundo, que é baseado em juros, ele está fadado ao fracasso, mais cedo ou mais tarde, ao colapso. A questão do materialismo, a falta de equilíbrio, na questão do consumismo, a questão da espiritualidade, a falta de alimento do espírito é o que nós estamos vendo hoje. O desequilíbrio na humanidade. As pessoas hoje no mundo estão tão voltadas ao consumismo, em tecnologia avançadas, mas espiritualmente, em termos humanos, regrediram. A questão da matança, a questão de falta de valores. Mas hoje, às vezes em nome de, não só do Islã, mas em nome de várias religiões, em várias épocas, por isso não vamos particularizar, acontecem violências, tá certo? Né? Aí, é proibido, mas acontece. Às vezes em nome do próprio Alcorão, em nome do próprio... Inclusive, agora eu vou ter que desviar de novo. O seu nome, Jihad, me lembra um nome que parece que é quando faz Jihad islâmica, não é isso? Jihad significa esforço, empenho. Empenho pelo bem, esforço pelo bem. Então, qualquer esforço que você fizer para o bem se chama jihad. E isso tem vários níveis. Desde catar um papel do chão, tirar uma pedra do caminho do seu irmão, qualquer sujeira, até defender a sua pátria da injustiça. Tudo se for por uma questão justa, tudo isso se chama jihad. A partir do momento que você agride, não importa qual seja a sua convicção, não importa se é muçulmano ou não. Quando você agride, você é passivo da punição. Pela própria religião, você é condenado. Porque nós somos proibidos de iniciar uma agressão, de agredir. Porém, nós temos o direito de nos defendermos de uma injustiça cometida. Quero voltar um pouco à parte histórica e para o núcleo E aí o profeta Muhammad, ele foi perseguido em Meca. Então, durante 13 anos não curtiu muito, ele teve que sair de lá. Foi certo? perseguido, foi Medina, sofreu boicote e tal. Por quê? Porque o povo de Meca aceitou. Como havia todo ano, já havia peregrinação e era já uma questão pré-islâmica desde Abraão, então as diversas tribos árabes, tanto de Medina quanto de outros, vinham fazer a peregrinação uma vez por ano. E um povo de Medina veio. Nessa época ele rodava, ele ia atrás dessas pessoas para pregar. E o povo de Medina concordou, se convenceu disso, e aí aprenderam, todo o povo de Medina se converteu. Mas ele foi tocado para fora de Meca, não é Na isso? realidade, não foi tocado. Ele foi perseguido, ele podia ter saído antes. Porém, na realidade, o povo de Meca não queria que ele saísse, porque sabiam que se ele saísse, ele teria respaldo. Essa divulgação iria achar apoio. Então, queriam que ele ficasse dentro de Meca, porque eles conseguiriam controlá-lo. Porém, ele recebeu uma ordem de Deus para sair. Porque aqui já havia um outro estágio da divulgação. E aí, quando ele chega em Medina, ele funda a primeira mesquita e a sede do governo, e aí funda um Estado Islâmico. Aqui começa a ser revelado no Alcorão Sagrado o terceiro tema, que são as leis. Código judicial, código penal, as questões que regem o Estado. E aí é que não se dissocia a religião do Estado, não é isso? Porque na realidade a religião islâmica, quando ela fala que é um GPS do muçulmano, é para que ele siga essas normas, não só dentro da mesquita. Ele é muçulmano também dentro do seio da família, dentro do seu trabalho, como governante, como seguidor, como empresário, em qualquer aspecto, em qualquer momento da vida terrena, ele é muçulmano e ele tem que seguir esses valores. Então ele é muçulmano como governante, ele é muçulmano como sheik, ele é muçulmano como seguidor, ele é muçulmano como pai de família, como um filho, como irmão, como esposo, como uma esposa. Não tem como desassociar
Porque o que é a religião islâmica? É um código de vida. E esse código de vida, ele vai reger a vida do ser humano, do muçulmano, em todos os aspectos da vida dele. Do ponto de vista de princípio, está correto. Agora, quando na verdade você coloca isso num Estado, e esse Estado não é só feito de muçulmanos, e aí é que vem o problema, não é isso? Que é isso que na verdade gera diferença um pouquinho. Como é que funciona isso? Eu não sou muçulmano, mas eu estou num Estado muçulmano, e aí eu tenho que me submeter a uma lei muçulmana, e acho que talvez essa seja uma questão difícil hoje, prática, de lidar, não é? É uma questão histórica, basta ver que não muçulmanos viviam em Estado muçulmano. Por exemplo, 14 séculos que os muçulmanos governaram a Palestina. O Império Islâmico governou a Palestina. E hoje você continua vendo igrejas milenares, sinagogas milenares, e você sempre teve judeus e cristãos vivendo na Palestina, sob um governo islâmico. Até a época dos Talibã, você tinha no Afeganistão as estátuas de Buda. Lindas, que foram destruídas, né? Por um grupo. Porém, o Império Islâmico, que governou toda aquela região durante 14 séculos, preservou. Então, na realidade, é a intolerância de talvez a atitude de um grupo de pessoas. Eu vou ter que saltar de novo para isso. A tua visão e a visão da maioria da comunidade muçulmana e islâmica é que isso é uma distorção, que o Talibã é uma distorção, que o que aconteceu em Nova York, o 11 de setembro, é uma distorção. Qual que é a visão? Você, em qualquer grupo, em qualquer religião, em qualquer crença, em qualquer ideologia, você tem as pessoas boas e as pessoas más. Então você tem um grupo. E os fanáticos dentro de cada crença, na realidade, eles não fazem... O fanático chamado islâmico, ele não é islâmico. Porque o profeta Muhammad, ele disse, Halak al-mutanatti'un, 3 vezes, estão em perdição os fanáticos. Quer dizer, em perdição não estão sendo guiados, não estão dentro, estão fora. Eu não posso culpar a religião. Eu culpo as pessoas que seguiram de forma errada ou deram uma interpretação particular a essa a comunidade islâmica vê dessa maneira? Sim, sim. Quanto à questão dos talibã, todos acharam errado. Nós temos 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. Se todos se fossem terroristas e fossem nesse pensamento, garanto que essa conversa não estaria... A gente estava explodindo agora, mas assim, não é teria, bem... Você ia se explodir aqui, ia matar todos nós. Por que não existe, então, uma coisa muito forte dizendo isso? Vocês são uma minoria, vocês estão destruindo tudo. Bom, eu não sei, eu não estou vendo isso. Foi feito. O único problema é que... Ignorância minha. Não é ignorância sua. É a questão que a mídia também, uma parte da mídia, acaba não passando isso. Nós fomos vítimas, durante 10 anos, de uma mídia internacional que aqui no Brasil acabou ecoando. Não é qualquer um que é líder. Não é qualquer um que pode interpretar as palavras. Por isso que a base é o conhecimento. Aí eu não tenho conhecimento, eu posso interpretar? Não, desculpa, você não pode interpretar. Você pode ler e seguir o sheik. Por quê? Porque ele é que estudou e ele pode interpretar. E ele sabe. Porque se deixar os leigos interpretarem do jeito que eles quiserem, eles vão ver o texto e não mais o contexto. Meu nome é Fábio. Para mim fica um pouco confuso esse negócio da interpretação pelo seguinte, assim, como foi dito, a orientação é que não é permitida a agressão, a não ser quando você está se defendendo ou de uma injustiça. E esse era um dos argumentos que era usado pelo próprio Talibã, que era as injustiças históricas que eles sofriam e eles acabaram revidando. Então, como que fica isso? Porque dentre eles também existia o sheik, também existia a orientação, o líder deles. Então, do ponto de vista deles, é justificado, amparado em cima da própria orientação da religião. Então, para mim, fica assim confuso, porque pelo argumento deles, eles estão seguindo a orientação religiosa. Mas pelo lado da religião, não, eles estão sendo condenados por ser uma minoria que estão agredindo os outros. Então, para mim, me parece que a interpretação correta depende do lado que se vê. Mas não existe um ponto assim que dá para se julgar, não, está certo ou está errado. Nós estamos falando aqui da agressão dos talibã, o ataque dos talibã aos americanos quando invadiram o Afeganistão, enquanto eles, governantes do Afeganistão? Sim, e também o revide posterior. Aqui a religião islâmica ela coloca como identificar que é uma agressão e a legítima defesa. Se a minha soberania é agredida, o meu território, minha pátria é agredida, a minha casa é agredida, é invadida, eu tenho a legítima defesa. Então, eles atacaram os Estados Unidos ou foram atacados pelos Estados Unidos?
o que acontece? Quando nós falamos, tira o Talibã, coloca qualquer outro governo brasileiro e os Estados Unidos invadem. O que a lei internacional, ou a soberania fala? Para que existe o exército, por exemplo, brasileiro? Não é para se defender de um ataque exterior? Então, o Talibã, como Estado, ele tem o direito de se defender da agressão independente. Aqui, você vai falar, mas eles atacaram e derrubaram 11 de setembro. Até hoje é uma questão duvidosa e é suspeita. Nada concreto. Até agora, não se tem nenhuma prova concreta de que foram muçulmanos que fizeram aquele atentado. E se foi, esses muçulmanos têm que ser julgados, condenados e punidos. Foi até assumido, agora não foi? Não foi assumido. Eu vi todos os Al-Qaeda não falou, todos fomos nós os que vídeos, fizemos? nenhum. Ficaram Olha. contentes que aconteceu, que é errado. Eu, como muçulmano, eu fui atingido diretamente, porque eu passava a ser visto como terrorista, por uma coisa que eu não tive nada a ver com isso. Mesmo que tenha sido eles, por que que eu Você que não tenho que pode pagar? generalizar, mas são duas coisas diferentes. Que é óbvio que não pode generalizar, não tenho dúvida. Né? Eu quero que provem quem fez e julguem. Eu não estou convencido. É uma questão Que subjetiva. ok. É que entra a Por que generalização. você acha que é isso? Existe um complô mundial Não, contra... existe um contra os- interesse, né? Qual é o interesse específico? Sempre tem o, Então, o porque econômico. é o quê? O econômico. domínio do petróleo? O carro-chefe de toda essa movimentação, lógico, você tem uma gama de ideologia, porém o carro-chefe sempre é o econômico. Agora, querem recursos humanos. Então, depois do discurso de Obama no Azhar, no Egito, quando ele quis conciliar, quis abrir uma página nova e tal, começou uma reconciliação. E por isso que vieram, fruto disso, essa primavera árabe, essas mudanças e assim por diante, porque aqui é uma necessidade de recursos humanos também, porque agora desponta uma grande economia que é a questão chinesa e que a Europa e Estados Unidos precisam, porque agora estão aliados à Índia e à China, vão formar um grande grupo econômico e querem fazer frente. Então é necessário também se preparar para isso estrategicamente. Nós pensamos só na questão ideológica e religiosa. Na realidade, a religião ela é usada. O carro-chefe é o econômico. E o resto vem junto. Mas isso vale para todo mundo, para né? tudo. Vale para todos. Para né? todos. O que é o Islã? O que é esse submeter-se a Deus? Né? Que Islã quer dizer isso, né? Submeter-se a Deus, não é isso? Entregar-se. O que é isso? Islã vem da palavra salam, em árabe significa paz. E essa paz inicia-se com a pessoa com seu Criador. Ela estar em paz com seu Criador significa ela se entregar total e voluntariamente a Deus. Então ela se entrega, ela obedece todas as ordens de Deus. Através do conhecimento. Sempre, porque ela não consegue saber o que Deus quer se ela não conhecer. Não é uma entrega mística, então. Não, é uma entrega total e voluntária. Ou seja, é uma opção. Convicção. Não, eu escolho me entregar. Eu escolho. Eu estou convicto, não importa se as pessoas estão olhando ou não, se o sheik está olhando ou não, se meu pai está olhando, minha mãe está olhando, se a polícia está olhando, eu vou ser honesto, eu vou ser um cidadão. Se eu estiver no meio do deserto, eu vou ser uma pessoa correta, porque eu não estou mais me entregando às pessoas, ao olhar das pessoas, estou me entregando ao olhar de Deus. Eu fiz essa escolha por convicção, por conhecimento. Por estudar A religião. o Alcorão. Sim. É isso. O Alcorão e a vida do profeta, a vida prática do profeta, como ele agiu, como ele foi, seguir o exemplo Mas ele dos era uma profetas. pessoa normal, não era? Uma pessoa comum, não normal. A palavra que assim, ele igual a gente Até os 40 anos. que teve uma sorte aí que apareceu o anjo, não é isso? Até Mas os fora 40 anos, todos os profetas. Mas ele não tinha uma atitude diferente, porque ele é um personagem histórico, né? Sim. Conhecido, verdadeiro e tal. Ele não tinha uma atitude diferente, não era um santo, não é isso do ponto de vista como a gente costuma falar aqui. Não, santo não, mas ele era guiado por Deus. O que ele falava, todos os profetas eram guiados por Deus. Eles tinham a prática deles, então eles não cometiam pecados, porque eles já estavam preparados por Deus. Desde sempre. Sempre. Tem 10 mandamentos do Alcorão, Nós tipo acreditamos. 10 mandamentos, alguma coisa semelhante? Não é mais. Os 10 mandamentos estão inclusos nos mandamentos. Não, mas assim, não tem. Não tem uma lista. Você tem preceitos. Por exemplo, nós, como muçulmanos, para eu me tornar muçulmano, eu tenho que crer em 6 pontos. Aí eu me torno muçulmano na teoria. Crer em Deus único.
crer que Deus é único, ele é o Criador, não gerou, não foi gerado. Crer em todos os anjos que foram criados por Deus e estão submetidos à vontade de Deus. O terceiro... Esses mesmos anjos da religião católica, é isso? Todos os anjos. O anjo Gabriel, o anjo da morte, o anjo da guarda, todos. O anjo da chuva, o anjo das montanhas. Todos os anjos. Deus criou vários anjos. Cada um tem uma incumbência. Como o anjo Gabriel, a incumbência dele, a missão dele é levar a mensagem aos profetas. Pronto, eles obedecem. Eles não são merecedores de adoração. E o da chuva é fazer chover? Não. O da chuva é ele guiar a chuva para um determinado local que Deus ordenou. Não é fazer chover. Quem faz chover é Deus. Quem faz ventar é Deus. Entendi. Quem faz a criação é Deus. Eles só estão ali para guiar. Fazer. E os caras resolveram não chover lá no Oriente Médio, né? Deus falou, Deus. Não vai chover aqui. Pronto. Esse anjo, hein? Continua, você estava lá porque crer em Deus único, tão interessado nos anjos. Deus único, crer em Deus único, crer nos anjos, nos livros sagrados. Nós acreditamos que Deus revelou... No plural? Desde o Torá, o Evangelho até o Corão. Só que eu acredito que todos vieram de Deus, o original. Vieram de Deus, porém eu só sigo o último, porque o último revogou as demais revelações, as demais leis anteriores. Você usa a palavra revogou. É revogou ou incorporou? São duas coisas diferentes. Revogou e incorporou, porque na realidade, quando veio uma nova lei, ela revoga algumas que estão em desuso, outras ela incorpora, adapta e cria novas leis que não existiam no passado. E os livros, crer em todos os profetas enviados por Deus. Nós acreditamos que Deus, ao longo da história do ser humano, enviou 124 mil profetas. E entre eles, Abraão, Moisés, Davi, Salomão. Mas por que a gente não tem conhecimento dos outros? Nós conhecemos os que tiveram mais destaque, ou de maior importância, ou que tiveram mais relevância, ou que apareceram mais, a história mais relevante, que as pessoas tiveram mais seguidores, porque teve profetas que não tiveram seguidores, foram mortos, foram perseguidos. E aí vem Jesus, e para nós Jesus é um profeta de Deus. Ele nasceu de forma milagrosa, do ventre de Maria, de um ventre virgem, sem pai, do verbo de Deus, viveu até os 33 anos, foi divulgar a palavra, foi perseguido, foi cercado, e nós acreditamos que quando ele foi ser preso, Deus o arrebatou de corpo e alma, vivo, está vivo, com 33 anos no céu. Nós não acreditamos que ele tenha morrido na cruz. A crucificação, nós não acreditamos, não existe. Não. Para nós, não. Quem foi crucificado no lugar é uma outra pessoa que teve a fisionomia dela colocada, sósia. Que é Judas, que Deus o puniu, colocando a fisionomia de Jesus nele. E ele foi punido na cruz, aquilo que ele estava premeditando para Jesus. E Deus o arrebatou Jesus de corpo e alma, está vivo com 33 anos, e vai retornar nos últimos dias, não vai nascer de novo, porque ele não morreu, vai retornar, vai acabar com o anticristo, vai reinar com paz, com justiça e morrerá. E o Maomé nessa? Já morreu. Ele vem depois, 572 anos depois de Jesus. Ele morreu, não nasceu de uma virgem. Não. Mas então, uma coisa, também falou uma coisa interessante. Se eu estiver cometendo um pecado, não tem pecado? Tem, né? Tem pecado. Ele já falou isso, corta língua, corta braço e tal. A gente pode aumentar também. Né? Pode ir piorando, pode piorando. Né? Do jeito que você está falando, parece que Jesus está em cima de Maomé. Porque ele vai voltar, ele não morreu, ele está lá no paraíso. Lá. Não parece isso? Sim, parece, mas eu acho que eu me expliquei errado, então. Todos os profetas, cada um deles tem uma missão específica. Todos os profetas cumpriram a sua missão. Menos Jesus, que ainda não cumpriu toda a sua missão. Cumpriu uma parte. Então ele é incompleto, agora entendi. Não é incompleto, ainda... Falta a parte... Falta ele retornar. Esse é um dos milagres de Jesus. Pode ver, cada profeta, ele veio de acordo com a dificuldade, com o desafio daquela época. Por exemplo, Moisés, ele veio com milagres ligados aos desafios daquela época, que eram os mágicos, controlava a mente das pessoas por conta da magia e tal. Então, Deus ordenou, enviou Moisés, e junto com ele, deu as armas que estavam ligadas ao desafio da época. Aquele momento, claro. Aquele momento. O profeta Muhammad, a literatura, o Alcorão Sagrado, que permanece intacto até hoje na língua árabe, que era um desafio da época. Ele era iletrado,
As pessoas eram poetas ao redor dele. Então, o Alcorão veio desafiando qualquer um que trouxesse qualquer frase ou poema que fosse parecido com aquilo. Desafiando. Porque como uma pessoa iletrada poderia ser autora daquilo? No caso de Jesus, ele veio, os milagres de Jesus vieram de acordo com os desafios da época, que era a lepra, as questões da ciência. Então Jesus nasceu de forma milagrosa, de mãe sem pai, que é uma questão, um desafio muito grande para a ciência da época. Ressuscitou 4 mortos, devolveu a visão ao cego, curou o leproso e mais ainda, está vivo no céu, com 33 anos, o que todo mundo, hoje as pessoas estão buscando, estão pagando milhões, os milionários estão buscando esse negócio de se congelar e não sei o quê, para tentar viver a eternidade. E Jesus mais fácil, é só ser filho de Deus, aí Deus pega e leva. Esse também é uma questão. Nós não acreditamos que Jesus seja filho de Deus. Nós acreditamos que Deus é único, ele não tem filhos, ele não gerou e não foi gerado. Mas nós então, acreditamos volta Jesus. Todos... Como é que ele nasceu? Ele não era filho de uma mulher, Sim. Maria. Sim. Pelo catolicismo, foi Deus que fez a parte masculina disso, vamos dizer assim. Teve relações com Maria? Não, tá. Sei lá. Tem que perguntar pro padre. Não. Mas assim, parece que não. Foi lá, fez uma bênção e aí nasceu Jesus, tá certo? Que seria o filho dele. No teu caso, você também acredita que não teve pai, mas o que é isso então que fez nascer Jesus? O verbo de Deus. Mas não como filho. Deus. Criação de Deus. Tá, como nós somos criação de Deus. Somos iguais. Então, na realidade, nós acreditamos que nós somos criaturas de Deus e não filhos de Deus, para não dar a conotação de que Deus tenha filhos, porque se eu disser, eu como muçulmano estou falando, respeitando as demais somos crenças, todos iguais. Nós não acreditamos que tenha filhos, porque aí dá uma conotação de idolatria para mim. Então eu evito falar filho de Deus, criatura de Deus, criação de Deus, como eu sou. Na realidade você tem 4 formas de criação e Deus está desafiando e está mostrando as 4 formas que ele criou o ser humano. Criou o ser humano do nada, das próprias mãos dele, sem pai, sem mãe. Adão. Criou o ser humano de pai sem mãe, que Eva foi criada de Adão, do homem. Criou Jesus de mãe sem pai. E o resto da humanidade de pai e mãe. São as 4 formas de criação que nós temos. E Deus está mostrando o seu poder. Isso para reflexão. Meu nome é Jair. O senhor acredita que houve o Holocausto, por exemplo? E também, da onde vem essa briga, essa rusga com os judeus em geral? É uma questão territorial apenas ou é uma coisa que antecede Israel, 48 e tudo mais? Primeiro, a proibição da usura está em todas as religiões. A religião islâmica ela proíbe a usura. Por quê? Porque a usura ela prejudica a maioria em prol de uma minoria. Ganha uma minoria, quem tem o dinheiro, e não circula o dinheiro, o que poderia gerar muito mais renda, gerar empregos, com certeza diminuiria o lucro daquele que é o dono do capital, porque ele colocaria esse capital em risco. Qual que é a visão islâmica? É que o bem coletivo está acima do bem individual. A religião islâmica fala, é proibido você entesourar o dinheiro. Você tem que mexer esse dinheiro, você tem que circular no mercado, você tem que investir. E assim, esse dinheiro circulando, ele beneficia o mercado, ele beneficia a sociedade, beneficia o comércio. Ele vai girar até criar renda, gerar empregos. Hoje, o que acontece com a usura? Eu coloco meu dinheiro fora em qualquer banco, fico lá e fico vivendo de renda. E esse dinheiro que está lá está entesourado, gente ganhando em cima de gente, bancos em cima de governos, emprestando tal, esse negócio, gerando juros em cima de juros e assim por diante. Uma interferência. Na Arábia Saudita ali, o pessoal entesoura bastante o dinheiro, tá certo? Não distribui muito. Não é isso? E é um centro ortodoxo de muçulmanos, né? Como é que funciona com isso, assim? Guardar o Na Arábia dinheiro para Saudita eles? Você tem bancos que trabalham com juros e você tem bancos islâmicos. Hoje os bancos islâmicos, por exemplo, Baraka e tal, tem até aqui alguns bancos que trabalham com o sistema islâmico. Eu posso ir lá pedir empréstimo sem juro? Pode, eles cobram só taxa, mesmo? Eles não cobram juros. Mas o nome é parecido, não é isso? Não, taxa de administração tal, mas qual que é a ideia do banco islâmico? Ele entra como sócio com você.
tanto no ganho quanto no prejuízo. Então, quando você coloca seu dinheiro, ele vai ter um projeto, por exemplo, plantação de laranja, e você entra como sócio, de acordo com a porcentagem que você colocar do capital. E vai ser, se der lucro, o lucro é dividido pela porcentagem. Se der prejuízo, é dividido. Hoje, tanto na Arábia ou no Líbano, você tem essas pessoas que falam, não, eu prefiro colocar nos juros. Ele está transgredindo, mesmo sendo muçulmano, ele está transgredindo as regras islâmicas. Teoricamente, ele está fora da religião. Não fora da religião. Ele continua sendo muçulmano, só que está cometendo o pecado. Um pecado. Um pecado grave, mas não o tira, por exemplo, cometeu adultério. Ele não deixa de ser muçulmano. Ele está praticando um grande pecado, mas ele não deixa de ser muçulmano. Ele não deixou a fé. A questão do holocausto, acredito que houve, não só o holocausto judeu, como outros também, outras pessoas morreram também, né? Ao longo da história houve vários holocaustos, na época das cruzadas houve holocaustos de judeus e muçulmanos, também de cristãos. Pode ser que difere o número e as nacionalidades e tal, porque não só judeus morreram. A gente não coloca em xeque isso, pelo contrário, e a gente condena. Agora, quanto à questão do conflito judaico, é uma questão histórica e não é milenar. Às vezes falam, o conflito muçulmano, judeu é histórico. Não é histórico. Na realidade, o que acontece na Palestina é de 48 para cá. Antes não havia, porque viviam os judeus, viviam os cristãos e muçulmanos sob um governo islâmico. Na Espanha, 800 anos lá, os muçulmanos, Maimônides, despontou num governo, na Andaluzia, que era um governo islâmico. Esse conflito, na realidade, é de um tempo para cá. Mas não é um conflito religioso. Eu não vejo um judeu, eu sou inimigo dele e tal. Eu tenho divergência. Se ele apoia o Estado de Israel, eu discordo dele porque eu apoio a questão palestina. Agora, eu respeito a religiosidade dele. Historicamente, é claro que essa é uma situação criada, inclusive, pelo Ocidente, né? Essa situação específica foi criada pela Inglaterra e tal, pelos países do Ocidente, na hora que resolveu fazer o Estado de Israel. É uma questão da criação do Estado de Israel em cima de um outro Estado que já existia, que era o Estado da Palestina, e aí entra as questões, não, mas é milenar, não, é histórico, não, esse território era meu, não, agora é esse. Agora, não é um conflito religioso. Começou por causa que esse é judeu, porque senão já teria acontecido antes, porque durante 14 séculos conviveram e continuam as sinagogas e as mesquitas e as igrejas milenares ainda ali, né? Meu nome é Maristela, eu tenho 3 questões. A primeira, é verdade que os muçulmanos obrigavam as pessoas dos territórios conquistados a se converterem, caso não fossem judeus e cristãos, e estes deveriam pagar um imposto? Segundo, afinal, é obrigatório usar o véu? E terceiro, o senhor falou sobre a questão do conhecimento. Mas os ayatolás no Irã são muito estudados. E, no entanto, eles demonstram que não obedecem determinados princípios, como o senhor mencionou. O que o senhor acha disso? Primeira questão. Paga-se uma taxa por proteção. Ele não paga mais nada, porque o muçulmano ele tem que pagar 2,5% do seu lucro líquido para os pobres. Coisa que os não muçulmanos não precisam pagar, mas eles pagam uma taxa para que o governo os proteja. Simplesmente isso. Imposto como todo mundo paga. Só. E é o único. Isso é para todos, muçulmano ou não. O muçulmano ele paga um outro tipo de taxa, que é o zakat, que é 2,5% do seu lucro líquido anual. A conversão é uma questão de opção. Quando entrava qualquer exército muçulmano, havia o diálogo. Ou era a conversão, era a opção de se converterem, se eles quisessem. Ou se manterem na religião que eles quisessem, na crença que eles quiserem, pagando esse imposto. Pagamos essa taxa e vocês nos governam. A segunda questão, o véu é uma obrigação como a oração. É obrigatório pelo Alcorão, pela religião. Agora, cada um de nós tem o livre-arbítrio de seguir, de obedecer ou desobedecer. A burca também? Ou não? A burca não. A burca é uma deturpação? Não, é um costume local. E a burca é do Afeganistão, daquela região. Só lá? Porque na realidade, Deus no Alcorão Sagrado, ele diz, Surata 33, ó profeta, diga às suas esposas e às mulheres dos fiéis para se cobrirem. Pronto, é uma ordem de Deus. Como a oração... O véu é uma interpretação sobre isso, não é? Não. Porque se cobrirem, não necessariamente é da cabeça aos pés. É assim. Mas não o rosto.
Porque na oração elas são obrigadas a descobrir o rosto e as mãos. O porquê, né? Vamos para o porquê. Porque, por exemplo, a Virgem Maria. Alguém imagina a Virgem Maria sem o véu? Mas era o costume da época, não é? Era uma vestimenta da época, não era uma questão religiosa. De todas as épocas. Até porque ela era judia, né? Até um tempo atrás, até as mulheres, as noivas, né? A maior parte, né? Não querem casar de véu e grinalda, né? Então, o véu do costume, que é que é uma véu? tradição. Não, é religioso. Né? Depois foi se caindo em desuso, mas é uma questão religiosa. Na questão islâmica é uma questão religiosa. O Alcorão, ele é explícito nisso. Agora, o porquê? Porque na religião islâmica tem o raciocínio de que a mulher não tenta o homem e o homem não cobiça a mulher. A mulher não mostra seus dotes físicos, a não ser para os seus íntimos e para o seu marido, não para os estranhos. E o homem é proibido de cobiçar a mulher do outro. Para quê? Para que tenha estabilidade familiar. A família, a instituição familiar, ela tem estabilidade e tem a garantia de preservação. Quanto à questão dos ayatolás, eles são xiitas, né? Então, existem alguns grupos muçulmanos e você tem os sunitas, você tem os xiitas, você tem os sufis. E cada denominação dessa, você tem subgrupos. No Irã, então, você tem os xiitas. E o xiismo são vários grupos, uns mais próximos, outros mais distantes. Você tem os sufis mais próximos. E tem aqueles que se dizem muçulmanos e não são muçulmanos. E assim por diante. Eles têm uma interpretação do Alcorão diferente dos sunitas. Que é a maioria, não é isso? Que é a maioria no mundo todo, né? É aquela história de que depois que o Maomé morreu, tem gente que acha que o genro do Maomé que tinha que ser o novo líder, que é isso. o Ali. E aí são os xiitas, não é isso? E tem gente que achava que era o sogro, Abu Bakr. certo? Que são os sunitas, não é isso? Você podia ser sheik, hein? Já tá... É briga de família, né? Não, é o sogro, na realidade, não, é uma o visão genro, política. não, é não sei o quê. Na realidade, ela é uma visão política. Por quê? Quando o profeta Muhammad, ele era o governante muçulmano. Quando ele morreu, o governo islâmico não pode ficar sem um governo. Então, escolheram o sogro do profeta, que era o maior companheiro, que estava mais inteirado, que estava junto com ele e tal. E aí, depois de 2 anos e pouco, ele faleceu. E escolheram ele como governante. Depois veio Omar, e depois de morrer, a ser assassinado, veio Othman, também foi assassinado. E aí veio um grupo que queria que Ali... Por que eles foram assassinados? Né? Divergência Dá medo, né? O cara vai lá... De inimigos. Pessoa, por exemplo, Omar foi assassinado por uma pessoa que foi conquistado, seu país foi conquistado. Na época de Omar, ele era o líder. Então, ele se infiltrou e matou. Vingança. E quando o terceiro califa, Osman, morreu, foi assassinado, queriam empossar Ali. E aí houve uma divergência entre Ali e Muawiyah, que era um outro governante da Síria. Houve uma divergência. As pessoas que apoiaram Ali passaram a ser o grupo de Ali. Em árabe se chama Shia. Shia, grupo, apoiadores. E aí eles começaram a crescer, e aí Ali foi assassinado, e aí começou-se essa questão. O grupo de Ali contra o outro grupo, e eles viam que Ali, né, que era primo do profeta e genro, ele teria prioridade em ser o governante, sucessor do profeta, depois da morte do profeta. E os sunitas falaram não, é uma questão democrática, é por capacidade, não por hereditariedade, não por causa da linhagem, é da família, ele tem que ser. E os xiitas acreditam que ela tem que ser nos filhos do profeta Muhammad, na linhagem da família. Iniciou-se uma visão política e depois passou a tomar grandes proporções, e aí começou-se os subgrupos a aparecerem e assim por diante. E aí começou a ter divergência na visão religiosa, até na questão de fátuas, na questão de interpretação do Alcorão. Meu nome é Márcio. Sobre o sistema de ensino muçulmano, né? Quais são as principais diferenças para o sistema ocidental e se lá tem mais escola pública ou privada? Na realidade, o sistema islâmico ele é embasado no Alcorão. Então, o Alcorão tem um sistema de ensino próprio
questão de ensino através do exemplo, né? O ensino não é especificamente na escola, mas começa em casa, começando pela escolha da esposa e do marido. Quando o marido escolhe uma esposa, ele não pensa somente nele, mas ele pensa nessa mulher como mãe e educadora dos seus filhos e até dele. E a esposa, quando ela olha, escolhe o marido como um bom pai para os seus filhos e um bom marido para ela. Não pensam só neles, eles já estão planejando a educação dos filhos. Então, a educação já começa no matrimônio. E aí começa-se a educação já no ventre. O Alcorão e o profeta, eles ensinam que tem que começar, não pode haver um ambiente de barulho, nem gritaria, nem de ofensas, e sempre com leitura do Alcorão, palavras doces, porque essa criança ela está não sendo formada somente na sua parte física, mas mental, intelectual, ela está sendo formada ali. Então, ela, de acordo com a preparação dela, ela está propensa a ter uma genialidade ou não. Você está incentivando isso. E quando a criança nasce, você já começa a ensiná-la o caminho de Deus, já começa a dar uma base religiosa para ela, embasada em valores, através do exemplo. Ali, que é o quarto sucessor do profeta Muhammad, ele diz: brinque com seu filho 7 anos, ensine-o 7 anos e faça-o acompanhar 7 anos. Então, brincar não é só brincar, é lúdico, mas é de forma lúdica, brincar tal, mas sempre com objetivo. Ensinar sempre de forma objetiva. E acompanhar é a parte prática que os profetas faziam, é mostrar na prática como aplicar esse conhecimento que ele adquiriu. Quando falamos a educação através do exemplo, falamos que não pode mentir. Então, quando vem uma ligação, fulano, fala que eu não estou. Não. É através do exemplo de fato, através de rezar na frente do filho, não gritar dentro de casa, haver harmonia. Essa criança já está num ambiente propício para que ela adquira conhecimento. Por quê? As dificuldades, os obstáculos que poderiam atrapalhar esse aprendizado, ele foi já retirado pelos pais, que são os primeiros professores. Então, o caminho dele já está aberto para que ele crie. E a questão de nunca dizer para o filho alguma coisa, sempre de forma positiva, para que ele não sofra bloqueio, porque nós sabemos que até 3, 4 anos, a criança, né, até os 7 anos, alguns especialistas, dizem que 80% de tudo que ele vai usar durante a sua vida, ele vai aprender nessa etapa. Ele vai para a escola para aprimorar aquilo que ele teve dentro de casa, e por isso que o conhecimento é muito importante, a pessoa buscar pessoas de valores para ser o seu cônjuge e para ser mãe ou pai dos filhos. Num governo islâmico, o Estado ele é responsável por todas as questões sociais, as necessidades básicas da sociedade, como saúde, educação, são questões que não podem ser delegadas, porque ele é o responsável, porque tendo um governo islâmico e ele sendo responsável de fato, seguindo a legislação islâmica, ele tem que aplicar isso e propiciar um ensino de qualidade. Saúde de qualidade, transporte, a infraestrutura, as questões básicas é responsabilidade do governo. Sim, há a liberdade de ter a escola particular, porque isso é uma questão, eu quero abrir uma escola, não há problema nenhum. Porém, não por deficiência ou por ausência do Estado. Então eu vou te fazer a pergunta final. Do ponto de vista da sua fé, quem somos nós, humanos? Nós somos criaturas de Deus e fomos criados para adorá-lo, adorar o Criador. Adorar o Criador na visão islâmica não é viver 24 horas fazendo a oração, mas é adorar a Deus dormindo, trabalhando honestamente, zelando pelo outro, tendo solidariedade, consideração pelo outro, respeitando o outro, mesmo que o outro não seja da minha etnia, da minha nacionalidade, da minha religião, da minha ideologia, do meu gênero, da minha cor. O profeta Muhammad, ele diz, em verdade eu fui enviado para complementar o bom caráter. Ele está dizendo, eu não vim só para ordenar vocês a rezarem. A oração faz parte do bom caráter. Então, o bom caráter é a boa conduta, é a pessoa ser honesta, a pessoa ser uma pessoa que não preserva só a si mesmo, mas o seu coletivo e o meio ambiente. Em tudo que eu fizer, eu estou adorando a Deus se a intenção é o bem, é seguir a ordem de Deus.
Se eu sigo a ordem de Deus, se eu me entrego a Deus, eu estou em paz com o Criador. Se eu estou em paz com o Criador, eu tenho que estar em paz com todos os seres, com todo o meio ambiente, com o meu corpo, com o meu próximo, com os animais, com a flora, com a fauna, com tudo. Esse é o muçulmano, é assim que deve ser. É construir um mundo melhor, ser uma célula saudável. Gerard, muito obrigado pela sua coragem, pela maneira que você se colocou aqui, pelo jeito sincero que você colocou a sua fé e a maneira que você acredita a vida e etc. Muito obrigado de verdade. Obrigado a vocês. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.